Conheça os 10 ativistas que mudaram o mundo e as suas estratégias. Você provavelmente já ouviu falar no nome desses corajosos homens que desafiaram o Estado e tinham outra visão. Idealistas, eles não se conformaram quando se depararam com as injustiças no seu país e no mundo. Número 1. Jonas Savimbi, de 1934 a 2002. Jonas Malheiro Savimbi foi um jovem que despertou em tenra idade o sentimento patriótico e com as boas referências do seu pai, que morreu nas cadeias da PIDE. A igreja e as vivências reais encarnou o nacionalismo e decidiu lutar contra a ocupação colonial portuguesa. Tinha noção de que apenas grupos organizados com disciplina e filosofia própria, com coragem e luta, seriam capazes de enfrentar a máquina colonialista, tida naquela altura, não invencível dada a sua supremacia militar, administrativa e a sua característica repressiva e brutal. Concluiu que o ativismo social era importante, mas sem uma ideologia organizada e atuante, não haveria libertação. Convencido por Jomo Kenyatta, Jonas Savimbi, o jovem intelectual com veias revolucionárias fortes, integra a UPA e esforça-se a unir as forças patrióticas de Angola, mudar de filosofias de luta e transferir os movimentos para o interior do país, e os ideais de Savimbi ganham protagonismo e atraem simpatias de jovens revolucionários. Daí o Dr. Savimbi entendeu que faltava para Angola um verdadeiro movimento nacional, que integrasse Angola inteira, e que se despisse da visão redutora tribal. Foi para a China treinar e no dia 13 de março, funda a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, com os seus primeiros 12 conjurados e outros cofundadores, representando quase todas as origens do país. Consagra-se em primeiro movimento de libertação a ser fundada no interior de Angola e rapidamente é comentada ao nível internacional e se torna internamente um rival a bater pelo MPLA e a diabolização total da sua imagem e da sua organização, a UNITA. Leia a biografia completa de Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Número 2. Martin Luther King, de 1929 a 1968. Seria super injusto falar na luta contra o racismo sem mencionar logo de cara o nome de Martin Luther King. O ativista norte-americano dedicou a sua vida ao combate à discriminação racial. Seu trabalho foi tão importante que lhe rendeu um Prêmio Nobel da Paz, recebido em 1964. Formado em teologia e pastor de uma igreja protestante, Martin Luther King sempre teve contato com o público e sentiu na pele o preconceito que atingia principalmente os negros do sul dos Estados Unidos. Indignado com as restrições que assistiu o povo negro sofrer calado, resolveu ser o porta-voz da causa e iniciar a sua luta em 1955. A sua estratégia. A estratégia de Martin era a luta pacífica, inspirada em Mahatma Gandhi. É dele o famoso discurso, "I have a dream", eu tenho um sonho. Conheça a biografia completa de Martin Luther King. Número 3. Nelson Mandela, 1918 a 2013. O presidente da África do Sul foi líder do movimento contra o apartheid, legislação que segregava os negros no seu país de origem. Sua luta lhe rendeu a prisão perpétua. Mandela foi condenado em 1964 e felizmente foi libertado em 1990, mas também lhe proporcionou um Prêmio Nobel da Paz, recebido em 1990. Formado em Direito pela primeira universidade da África do Sul a aceitar alunos negros, Mandela foi à luta para abolir absurdos como a proibição do casamento interracial e a obrigatoriedade de inscrição da raça nas certidões de nascimento. Na sua época, era usual encontrar também espaços separados para negros e brancos como nas escolas, por exemplo. Mandela não se calou diante da injustiça e resolveu fazer a sua parte para dar um fim à segregação. Conheça mais sobre as ideias igualitárias de Nelson Mandela. Número 4. Malcolm X, de 1925 a 1965. Além de Rosa, outros nomes engrossaram o coro para compor o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Malcolm X foi um dos engajados na causa e foi também um dos nomes mais polêmicos do grupo. O ativista foi engraxate e funcionário de uma estação ferroviária. Teve uma vida boêmia e acabou por entrar no mundo do crime. Na prisão, começou a estudar o Islão e tornou-se religioso. Idealista, Malcolm X queria criar um estado autônomo para os negros. Ele fundou em 1964 a organização Afro-American Unity, para unir afrodescendentes e se tornou um dos grandes líderes do movimento.
Leia a biografia completa de Malcolm X. Número 5. Chico Mendes, de 1944 a 1988. Esse corajoso é nosso. Chico Mendes foi um sindicalista brasileiro, líder seringueiro e ativista ambientalista que lutou até os seus últimos dias pela preservação da Amazônia. Filho de seringueiro, Chico Mendes desde criança via a luta do pai no seringal e só foi alfabetizado aos 19 anos. Em 1975, ele começou a atuar como sindicalista, sendo porta-voz de todos aqueles que viviam em condições de trabalho degradantes. Chico Mendes também denunciou o massacre dos povos indígenas da região. Não por acaso, o ativista começou a receber uma série de ameaças de morte dos fazendeiros, que enxergavam na figura do seringueiro alguém que poderia atrapalhar os negócios. A trágica história resultou em assassinato, mas o legado deixado por Chico Mendes resiste até os dias de hoje. Descubra a incrível biografia de Chico Mendes.